Olá, pessoal do 7º ano. Vamos aí a mais uma aula de interpretação textual. Hoje a gente vai finalizar aí as dicas de conto fantástico, certo? As últimas dicas aí para você escrever um conto fantástico. A gente vai finalizar hoje, ok? Como vocês já sabem, o conto fantástico, ele foge da realidade ou ele traz aí uma estrutura que chame a atenção do leitor por alguma coisa estranha que aconteça aí no texto, algo inesperado, algo fora da realidade, principalmente. Quanto à personagem, de maneira geral, uma forma de buscar uma explicação para as angústias que a vida traz, remexendo aí em dilemas de natureza social, existencial, comportamental, imaginária e etc. Então, essas são aí algumas ideias de elementos que você possa colocar aí no seu conto fantástico. Expressões mais significativas do conto, principalmente aí quanto à liberdade e eficácia comunicativa que marca aí o seu percurso histórico. Lembrando que essa narrativa, que é o conto, ela busca aí emoções, alegrias, tristezas durante a sua leitura. Para você fazer um conto, você precisa encontrar aí em situações cotidianas elementos que causem elementos diferentes. Pode ser um objeto, como uma pedra, um relógio, um diamante. Então, você tem que colocar em situações cotidianas elementos diferentes, que cause aí estranheza no leitor ao começar a ler o seu conto. Em um conto, o elemento fantástico pode ser um animal que fala, ou seja, capaz de se submeter à realidade ficcional. Pode ser um mineral mágico, uma pedra que realiza magias, uma bruxa, uma fada ou qualquer coisa do gênero. Lembra da Alice no País das Maravilhas? É mais ou menos daquela forma. Então, você tem que colocar objetos estranhos, diferentes, em fatos ou acontecimentos do cotidiano que você possa desenvolver e começar a desenvolver o rascunho do seu conto. Como fazer um conto? Passo a passo aí, algumas dicas do passo a passo como você fazer o seu conto. Lembrando que essa é a nossa última aula aí do Conto Fantástico, certo? Escolha uma situação. Imagine uma situação do cotidiano, qualquer uma, um passeio apressado por uma praça ou jardim na hora do almoço, no meio da rua, pessoas circulando, você com pressa para almoçar e voltar ao trabalho, uma visita inesperada, um parente ou um amigo, um batizado de uma criança, um velório de alguém, certo? Então, essas são algumas situações onde você pode desenvolver aí a ideia de como começar o seu conto. Essas são apenas algumas dicas. Tem muito mais aí que você pode criar e começar o seu conto. Escolhida aí a situação comum, mundana, com a qual você sempre conviveu, naturalmente, imagine algo que pudesse torná-la especial, estranha. Uma música, um pássaro, uma flor, uma pedra encontrada no caminho, uma pessoa diferente das outras, qualquer elemento que você nunca tenha aí percebido como parte dessa situação banal, certo? Então, como vocês viram aí, são várias as situações e são vários os elementos que você pode colocar aí no seu conto e começar a desenvolver. Lembrando que você escolhe, lógico, apenas uma situação e um determinado elemento, certo? Juntar os ingredientes depois da ideia escolhida. O que é juntar esses ingredientes? É começar aí a escrever
começar aí a fazer um rascunho do seu conto. Lembrando que é importante o rascunho, porque o rascunho ele evita que você erre na hora de passar o seu conto para a folha, certo? E às vezes também, durante a leitura de um rascunho, você tem novas ideias, novos elementos que possam enriquecer o seu conto. Então, é muito importante você fazer um rascunho antes. Um objeto ou algo inusitado que aparece. Agora, imagine como seria criar algo comum, transformar algo comum em algo especial. Ele cria aí, ao meu redor, certo? Um ambiente mágico que me conforta e me faz feliz ou triste. Escolha um título e comece a fazer o seu rascunho. Essa foi a nossa última parte aí dos estudos sobre conto fantástico. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho as características, a estrutura, certo?